Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 25 de setembro de 2021, e o Evangelho de hoje é de Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, Evangelho capítulo 9, versículo 43 ao 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é bem breve, mas traz uma profundidade muito grande para que nós possamos meditar e refletir acerca de que Jesus anuncia. E nós vemos que as pessoas ficavam admiradas com as coisas que Jesus fazia, com os milagres, com os exorcismos, com as curas, com tudo aquilo, as maravilhas, ressurreição dos mortos, tudo aquilo deixava as pessoas cheias de felicidade, cheias de encontro, a multiplicação dos pães, tudo isso deixava as pessoas admiradas com tal poder e tal autoridade que Jesus tinha. Mas tal poder e autoridade vai contrastar com aquilo que Jesus vai anunciar. Jesus vai começar a preparar os seus discípulos desde aquela passagem quando Jesus pergunta aos discípulos o que o povo diz quem ele é. E aí eles vão dizer que uns diz que é Elias, outros que é João Batista, ou que é algum dos profetas, mas é Pedro que vai dizer que ele é o Messias, é o Filho do Deus vivo. E naquele momento, quando Jesus vai dizer a Pedro que ele é Pedro e sobre essa pedra edificarei a sua igreja, que as portas, tudo que ligar na terra será ligado no céu, Jesus também anuncia que ele deverá ser morto, deverá ser perseguido, será rejeitado, será humilhado, que morrerá e que ressuscitará no terceiro dia. Essa subida de Jesus para Jerusalém vai culminar com a morte do Cristo. E é isso que Jesus vai preparando no coração dos discípulos. Mas o que nós vemos é que os discípulos não compreendiam e não queriam perguntar a Jesus o que isso significava. Jesus diz: prestar bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. É o Filho de Deus, o Messias, como São João Batista vai anunciar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que oferecerá o sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados. E nós vemos que os discípulos não compreendem, não entendem tudo isso. E Pedro vai dizer, quando Jesus vai falar aquilo para Pedro, Pedro vai dizer que não é permitir que aquilo aconteça. E Jesus vai dizer: afasta-se de mim, Satanás. Tu és pedra de tropeço, foi para isso que eu vim. Então, a glória do Cristo será manifestada na cruz. A morte para alguns parece o fim, mas aqueles que creem, acreditam, é somente o momento que Jesus irá vencer a morte no terceiro dia com sua ressurreição. Para nós, também devemos amadurecer na fé, assim como os discípulos. Eles não entendiam e não queriam entender. Nós, muitas vezes,
as palavras que Jesus fala para nós, que muitas vezes são palavras duras, ou alguma passagem do Evangelho, ou passagem da Bíblia, que nós não entendemos, precisamos nos aprofundar, procurar pesquisar, procurar orientação, para que nós possamos compreender verdadeiramente o mistério que Jesus quer revelar para cada um de nós. Senão, ficaremos como os discípulos, sem entender, sem compreender e também com medo de perguntar. Cristo quer nos revelar. Cristo veio ao mundo revelar essa face de Deus, a face de amor, de misericórdia e de justiça. Portanto, que a cada dia da nossa vida nós possamos nos aprofundar em águas mais profundas no mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, no mistério do reino de Deus, nesse mistério da salvação. Que nós possamos nos aprofundar, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração para poder, suplicando ao Espírito Santo de Deus, possa nos revelar aquilo que Jesus quer falar para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e pela intercessão de Nossa Senhora de Aparecida, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para cada um de nós. Que Deus os abençoe.